Então você que está aí nesse momento, quero convidá-lo a fechar seus olhos e vamos fazer uma oração a Deus nesse momento, pedindo a bênção dele para o nosso estudo. Então feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque no meio de tanta correria, no meio de tantas situações que esse mundo está vivendo, nós podemos agora, Senhor, parar por um instante para conversarmos contigo, para orarmos ao Senhor e para pedirmos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa hora que teremos de estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos dirija, nos guie, para que tudo que falarmos aqui, tudo que mencionarmos aqui, venha diretamente dos céus para impactar o nosso coração, impactar a nossa mente. E que possamos, ó Deus, aplicar essa mensagem na nossa vida diária. Quero te pedir também, Senhor, por aqueles que carregam no seu coração algum pedido especial. Talvez é um ente querido que gostaríamos muito de ver nos teus caminhos, de ver na igreja. Por favor, ó Pai, que o Espírito Santo os alcance. Queremos pedir também por aquele nosso ente querido, Senhor, que está lutando num leito de enfermidade, com uma doença, ou que talvez esteja contaminado com esse vírus que está se espalhando pelo mundo. Queremos pedir ao Pai que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor os alcance também. Queremos pedir pelas famílias, pelos casais, pelos casamentos, que o Senhor, ó Deus, esteja na direção, fortalecendo, criando elo, vínculo e criando um fortalecimento espiritual. Queremos pedir ao Pai também por todo o Teu povo espalhado por todo este mundo, que o Senhor os alcance. Não permita, Senhor, que no meio dessa pandemia a fé se esfrie e se esmoreça, não, mas que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que quando passar toda a situação, possamos surgir, Senhor, mais forte do que antes. Pedimos por todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse momento, a mensagem dessa noite, e por aqueles que ainda virão assistir. Nós te rogamos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero mais uma vez aí dizer a todos, sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los aí juntamente conosco e que a mensagem de hoje possa trazer uma reflexão na nossa vida e colocar em nós o desejo, né, de a cada dia sermos cristãos melhores, cristãos que anseiam e se preparam para a grande volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Então você que trouxe sua Bíblia, Hebreus 12, verso 14. Todos encontraram aí? Hebreus são palavras aí do apóstolo Paulo para nós, né? Hebreus 12, verso 14. Todos acharam? Amém? Misericórdia, a gente tem. Pode procurar aí, a hora que todos encontrarem. Nós estaremos lendo então Hebreus 12, 14, uma das palavras mais bonitas do apóstolo Paulo. No entanto, um dos maiores desafios da vida cristã também. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos, o texto está dizendo, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero me deter na última frase do verso, né? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sendo que, na verdade, os dois são importantes. Na verdade, para ver o Senhor, eu preciso ter paz com todos e santificação. Paz com todos, a ideia aqui é você procurar viver bem com as pessoas. É verdade que por mais que você seja gente boa, tem sempre alguém que não vai gostar de você. E tem sempre alguém, talvez, que vai querer fazer mal para você, ou que vai ter ódio de você. Às vezes, só porque você decidiu levar a vida ao lado de Cristo, já tem gente que não gosta de você por causa disso. Já tem gente na família, talvez, que nem vai querer conversar mais com você, só porque você agora decidiu ir na igreja. Já tem gente que não vai querer na sua família conversar com você. Vai virar as costas para você. E talvez não vai nem considerá-lo mais como da família. Só porque você decidiu seguir a Jesus e ir na igreja. Então, por mais que você seja cristão, gente boa, vai ter sempre alguém que talvez te odeie ou não goste de você. Às vezes nem por sua culpa.
É porque devido à sua vida, seu estilo de vida, a pessoa escolheu não gostar de você. Não é disso que nós estamos falando aqui. A ideia de paz com todos é o que depender de você, você precisa ter paz com todos, né? Harmonia com todos. Você deve ser um pacificador, deve levar união, paz, né? Entre as pessoas. E o texto fala a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para vermos a Deus, eu preciso de santificação na minha vida. Eu pergunto para você nessa manhã, você aí quer ver a Deus, quer ver Jesus? Ah, pastor, que pergunta. Lógico que eu quero ver Jesus. O meu maior desejo é ver Cristo. Então veja, para você vê-lo, você precisa seguir a santificação. Se você quer ver Deus, você precisa desenvolver na sua vida a santificação. Bom, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já remetia a esta ideia. Para o velho Israel, já se dizia lá em Levítico, capítulo 11, verso 44. Eu estou citando um verso, mas tem vários versos no Antigo Testamento que fala isso. O texto diz o quê? Sede santos, porque eu sou santo. É o que Deus está dizendo para Israel. O povo deveria ser santo porque aquele Deus que eles estavam seguindo é santo. Eu preciso seguir o meu modelo, que é Deus, Cristo Jesus. Sede santo porque eu sou santo. E Deus exige de nós santidade. Nada menos e nada mais do que isso. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, agora no Novo Testamento, Pedro agora ele exorta o povo, agora já do Novo Testamento. Ele fala, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E ele espera que a comunidade de crentes, agora aqui no Novo Testamento, o cristianismo, ele espera que todos os cristãos também sejam santos. Então você vê que a santidade não é uma coisa assim lá do passado. Santidade é uma coisa do passado, é uma coisa do presente e do futuro. Santidade permeia a vida do cristão em qualquer fase histórica do planeta. Todos aqueles que querem seguir a Deus, desde a antiguidade até os tempos modernos, precisam levar uma vida santa. Santidade, sede santo, porque eu sou santo. Sendo assim, queridos, o que Deus requer então dos cristãos é a mesma santificação que ele requeria do Antigo Testamento. Para Jesus, a santificação se resumia em obediência completa. Cristo preferiu morrer do que desobedecer. Forte isso aqui, né? Cristo preferiu a morte do que a desobediência. Obediência era o sumo do que significa santificação. É o clímax da santificação. Santificação, queridos, e pecado não combinam. São coisas totalmente distintas, opostas. No livro Testemunho para a Igreja, volume 2, página 445, diz assim, sem a santificação, o coração humano é egoísta, pecador e vicioso. Santidade é o mais elevado atributo de Deus. Se devemos ser restaurados na primitiva imagem de Deus, devemos ser restaurados então na santificação, uma vez que a santidade é o mais elevado atributo de Deus. E se queremos voltarmos a ser a imagem de Deus, a santidade deve ser o nosso principal, vamos dizer assim, foco como cristãos, né? Santificação. Lembra que Hebreus 12:14 diz que a santificação é o requisito para quem deseja entrar no céu. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus, ninguém vai entrar no céu. Para eu entrar lá, eu preciso seguir a santificação na minha vida hoje. Amém? Não tem outro caminho. É isso que eu preciso fazer hoje, a santificação. Uma coisa é certa, queridos, para todos os cristãos, a santificação não é uma opção. Eu não tenho escolha. Se eu realmente quiser entrar no céu, eu preciso realmente ter a santificação na minha vida. Jesus disse lá em Mateus 5:8, que os limpos de coração, somente aqueles que têm um coração santificado, esses verão a Deus. E aí confirmando o texto de Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Para ver a Deus precisamos ter um coração santificado, limpo, purificado. A santidade de coração, queridos, produz ações também santas. Nós fazemos aquilo que está em nós. Se formos santos, teremos ações santas. Do contrário, também é verdade. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 445, continua dizendo, daquele trecho que nós lemos, que a ausência da santidade é que nos leva a atos injustos.
a termos ciúmes, inveja e qualquer outro tipo de pecado. Então, a falta de santidade me leva a ações contrárias ao que é a santificação. Me leva a atos impuros, né? A atos contrários à vontade de Deus, a tudo aquilo que desagrada a Deus. A falta de santidade faz isso na nossa vida. Lembra o exemplo de Davi? Davi, capítulo 51, quando ele adultera com Betsebe, faz aquele crime hediondo com o marido dela para ocultar seu pecado, né? Davi ele escreve o Salmo 51. E o Salmo 51 pode ser dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 9, nós temos ali Davi procurando a purificação dos pecados. Davi está buscando ali o perdão do pecado cometido. Do verso 1 ao verso 9, ele desesperadamente ele fala: Senhor, olha, me purifica, me tira o meu pecado, limpa-me de toda essa mancha, né, que está cercando a minha vida. Ele busca a purificação do pecado. Que poderíamos resumir o seguinte: a busca de Davi, do verso 1 ao verso 9, em teologia, ele está buscando a justificação. Né? Ele está buscando a justiça divina, né? A justificação. Ele está implorando por perdão. Então podemos colocar 3 palavras sinônimas aqui. Ele está buscando o perdão, que na verdade é a justificação, que na verdade é a salvação. Ele está buscando ele ser perdoado. Ele está buscando ali ser justificado. Ele está buscando ali ser salvo, porque ele entendia que naquela condição ele estaria perdido. Então ele está buscando ali, né, o seu perdão, a justificação, portanto a salvação, a sua redenção. Né? Nos versos 10 a 19, agora ele pede um coração puro. Ele pede um espírito reto, inabalável, para andar nos preceitos de Deus, para obedecer à vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Então, do 1 ao 9, ele busca o perdão. Na verdade, em teologia, a justificação. E do verso 10 a 19, agora ele busca um coração puro, para fazer a vontade de Deus, um espírito reto e inabalável. Que em teologia nós chamamos que ele está buscando, então, a santificação. Então ele busca primeiro a justificação, para ser perdoado, salvo, e depois ele busca a santificação, que é um viver puro, um viver que agrada a Deus, um coração puro, um espírito reto, um viver reto diante de Deus. Né? As duas coisas que ele busca e suplica a Deus ali. Né? Primeiro ele busca a justiça de Deus, justificação, e depois ele busca a santificação na vida dele. Amém? Deus seja louvado, né? É as duas coisas que Davi procura nesse momento. Davi reconhece que cometeu o pecado, que ele nasceu em pecado, e ele pede que a sua natureza, então pecaminosa, seja então purificada. Por quê? Por que ele busca isso daí? Porque isso, queridos, nós não podemos fazer por nós mesmos. Só Deus pode perdoar, só Deus pode purificar, só Deus pode justificar. Só Deus pode justificar o pecador. Só Deus pode fazer essa ação. Eu não posso me justificar. Eu posso me perdoar. Mas o perdão de salvação do pecado, só Deus pode conceder. Só Deus pode dar isso daí. Só Deus pode justificar o pecador. E ele busca desesperadamente isso de Deus. Sendo assim, podemos dizer de maneira prática que na justiça, na justificação, eu me entrego nas mãos de Deus para ser perdoado, restaurado, purificado. Eu me entrego nas mãos de Deus, porque só Ele pode fazer. Na santificação, depois que eu me entreguei a Deus, a santificação agora é eu seguir a Deus. É eu andar com Ele dia a dia na minha vida. Então, justificação, só Deus pode fazer. Por isso eu me entrego. Na santificação, agora eu sigo a Jesus. Eu sigo a Deus. Eu vivo numa caminhada com Ele. Sendo assim, queridos, podemos dizer então que a salvação, a minha redenção, envolve principalmente duas coisas. Primeiro, a justificação, que é Deus que faz na minha vida, e a santificação, que é eu andando com Ele. Eu preciso ser justificado e eu preciso buscar uma vida de santificação. Né? Buscar uma vida de imitação de Deus, de Jesus. Né? E aí, quando Jesus voltar, entraremos numa terceira fase para a nossa salvação, que é então a glorificação. Mas hoje eu só vou falar da justificação e da santificação. A glorificação aí fica por um outro momento, né? Bom, podemos dizer de maneira de exemplo mais bíblico que a justificação seria a raiz da planta. A raiz da planta. E a santificação seria os frutos que essa planta dá. Né? Os frutos que essa planta dá. Não sei se dá para entender essa analogia aí, né? Justificação a raiz. Santificação, os frutos.
né? Sendo assim, o propósito da justificação, o objetivo de eu ser justificado, o objetivo de eu ser perdoado, o objetivo de eu ser salvo, o objetivo disso é que eu busque a santificação na minha vida. Deus me salva, Deus me perdoa, Deus me justifica para que eu dê muitos frutos. Não é isso que está lá em João capítulo 15? Jesus fala que espera que nós dessemos muitos frutos. Esse é o objetivo da justificação, que eu dê muitos frutos. E esse processo de dar frutos é chamado na Bíblia de santificação. Estou usando várias comparações para que fique bem claro esse assunto, né, de justificação e santificação no processo de salvação do crente, né? Bom, diante disso, se a justificação é a raiz, a justificação é uma coisa que eu não vejo. Não tem como eu ver uma pessoa justificada, não tem como ver uma pessoa que é justificada. Porque deu uma pausada na transmissão aí, né? Veja, não tem como eu ver se uma pessoa é justificada. Porque justificação é uma ação de Deus, diretamente de Deus. E não tem como eu ver esse processo aí, meus olhos não veem isso. Então a justificação é comparada à raiz, porque é uma coisa que nós não vemos também, é oculta. Ao contrário da santificação. A santificação é o fruto que o crente dá, e isso é visível. Nós podemos ver os frutos das pessoas. E até quando nós vemos os frutos das pessoas, nós dizemos, olha, aquela pessoa lá é um bom cristão, porque olha as coisas que ele faz, né? Já quando o cristão dá mau exemplo, nós falamos, nossa, aquela pessoa nem parece crente, porque olha os frutos que ela está dando, né? Não é fruto de quem é uma pessoa cristã. Então veja, a justificação não vejo, porque é Deus que faz diretamente do seu trono. Mas a santificação, que são os frutos que nós produzimos, isso é visível, né? Dá para perceber, né, as obras de uma pessoa, né? Até a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, pelas obras os conhecereis, né? Então dá para saber. Uma justificação que foi eficaz, que é viva, vai levar para a santificação, para os frutos. Se não há santificação na vida de uma pessoa, se não há frutos na vida de uma pessoa, então essa pessoa, na verdade, nunca foi justificada. Nunca foi justificada. Todo aquele que realmente foi justificado produz santificação, produz frutos. Seria como dizer, ou melhor, é uma comparação entre fé e obras. Né? Lembra? Fé e obras, um grande debate em Tiago, também no livro de Romanos, né? Fé e obras. Bom, podemos dizer que a fé é a justificação, é Deus que dá. Fé é um dom de Deus, não diz lá em Efésios capítulo 2? Então fé seria a justificação e as obras a santificação. Fé, justificação, obras, santificação. Santificação tem que ver com coisa prática, né? Aquilo que eu faço, produzo, obras. E justificação tem que ver com aquilo que Deus faz. Fé. Fé, justificação, obras, santificação. Quando falamos de fé e obras, alguns estudiosos têm a tendência de achar que são coisas separadas. Fé é uma coisa, obra é outra. Queremos separar as coisas. Martinho Lutero teve uma dificuldade tremenda nisso aqui. Martinho Lutero se debateu muito sobre somos salvos pela fé, somos salvos pela obra. E Tiago foi um livro que Lutero não conseguia compreender direito, Tiago. Por causa desse debate entre fé e obras. Somos salvos pela fé, somos salvos pelas obras. Oh, que debate complicado aí. Bom, mas na verdade essa é uma maneira incorreta de olhar. É a maneira errada de olhar para essa questão. A maneira mais correta de olhar é: somos salvos pela fé que pelas obras de Abraão, eu vou mostrar a fé que ele tinha. Então veja, nós somos salvos por uma fé que me leva à ação, a obras. Por isso que a maneira mais correta de falar é que nós somos salvos por uma fé que opera, ou fé operante. Por que fé que opera ou fé operante? Porque a fé verdadeira vai fazer eu, como cristão, operar obras. A fé verdadeira é uma fé que está em movimento na vida do cristão, levando ele a ter ações, para a salvação. Então, fé operante, fé que opera. Esta é a verdadeira fé que salva. A fé que não leva o cristão a nenhuma ação, essa fé não é verdadeira. É uma fé morta. Se não tem obras, esta fé é morta.
Fé verdadeira, ela é operante, me leva à ação, me leva a fazer alguma coisa para Deus, né, para a obra de Cristo. Assim, nós não somos salvos pela fé ou pelas obras, mas somos salvos por uma fé que opera. Amém? Isto, queridos, é extraordinário, uma fé que me leva à ação. A uma compreensão mais completa do plano de salvação, né? Sendo assim, a justificação e a santificação unidas se tornam o evangelho completo. Amém, né? Então a justificação e a santificação unidas se tornam o evangelho completo de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então só a justificação não salva. Só a santificação também não salva. Eu preciso ter, na verdade, os dois. Justificação e santificação unidos na vida do crente. Isso sim é o evangelho completo. Isso sim é redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus unia os dois. Em João capítulo 8, por exemplo, nós temos lá a história da mulher que foi apanhada em adultério, a mulher adúltera. E lembra de todos, vocês conhecem uma história muito conhecida. Ali levaram a mulher para Jesus, achando que Jesus iria condená-la ao apedrejamento. Mas Jesus ali, bem sábio, conduziu a situação de tal maneira que chegou um momento que ficou só Jesus e a mulher. E ela, agachada ali, sem olhar para lugar nenhum, nem viu que ela estava sozinha com Cristo. Que os acusadores tinham ido embora. E aí Jesus fez uma pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem ninguém, foram todos embora. E aí Jesus disse uma frase, no verso 11 de João capítulo 8. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Olha, o que Jesus fez aqui? Primeiro, perdoou. Podemos dizer lá no contexto de Salmo 51 de Davi, que acabamos de falar, aqui é igual, só que é a ação de Cristo. O que Jesus faz aqui, ele justifica a pecadora. É justificação aqui. Ele justifica. Eu não te condeno. Você está justificada, você está perdoada, você está salvo. Amém. Só que Jesus não para aí. Jesus depois continua a frase dizendo o seguinte: vai e não peques mais. O que ele quis dizer com vai e não peques mais aqui? Bom, a segunda frase do verso é o processo de santificação. Vai e não peques mais. Quer dizer, viva uma vida santa. Não peques mais. Jesus coloca os dois pontos elementares, essenciais para a salvação do cristão aqui. Primeiro passo, justificação. Não parte do pecador, parte diretamente de Deus. Por isso que o próprio Jesus falou: não te condeno, você está justificada. Cristo justifica ela. E aí entra a segunda parte, a santificação. E aí tem que ver mais com o cristão agora. Vai agora. Viva uma vida santa, agora depende do pecador, né? O processo de santificação depende agora da pessoa. Cristo fez a parte dele, justificou. Agora a parte da mulher, qual que era a parte da mulher? Vai e não peques mais, quer dizer, viva uma vida agora de santificação. É a parte então agora que o pecador tem que fazer, não mais agora Deus, a parte de Deus ele já fez. A segunda parte, santificação, só se torna possível porque Deus fez a parte dele, justificou. Então Deus justifica, é a parte de Deus. Aí vem a parte humana, santificação, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com os parâmetros de Deus. Ele perdoa, justifica. E agora o cristão tem que usar esse perdão de Deus para viver uma vida diferente, transformada, uma vida de santificação. Então Jesus oferece a justificação para que o cristão possa entrar num processo chamado de santificação. Perdão, né, ele concede, e depois poder para viver uma vida santa ao lado dele. Amém, né? Desejar todas as nações, página 642, diz que esta mulher se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Ou seja, ela realmente entendeu o processo e entrou nele, numa vida de santificação. Ela entrou no processo de santificação. Amém. Deus seja louvado. Eu pergunto, e você? Você já foi justificado por Jesus? Eu creio que foi. Amém? Agora, qual é o próximo passo que Deus espera da gente? Uma vez justificados, agora Ele espera que nós entramos no processo de santificação. Uma vida santa ao lado dele. Essa mulher se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Isso é santificação. E Deus espera isso de nós também. Que possamos ser um dos mais fiéis seguidores de Jesus.
entrarmos no processo de santificação também. Amém? Bom, quando falamos em santificação, não podemos deixar de falar do Espírito de Deus, né, que está totalmente relacionado a esse processo de santificação aqui. Romanos 3,28 diz assim, ó, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Fé está realmente ligada ao processo de justificação. E um texto paralelo a este é de Gálatas 2, né, capítulo 3, melhor dizendo, versos 2 e 5, que fala que recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Bom, o que está relacionado aqui? Pela fé eu recebo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma vez na minha vida, vai me conduzir nesse processo chamado de santificação. É o Espírito de Deus que vai me guiar nisso aí. Se eu não tiver a atuação do Espírito de Deus na minha vida, é impossível levar uma vida de santificação. Só é possível levar uma vida santa se o Espírito de Deus age em mim. Em João capítulo 16, verso 13, diz assim, ó, está relatado que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quem que me guia no caminho da verdade? É o Espírito de Deus. É Ele que me leva, é Ele que me guia, Ele que me convence do pecado quando eu erro. É o Espírito Santo que fala no meu coração, filho, olha, você errou. Isaías 30:21 fala que quando a gente erra o caminho, vamos ouvir uma voz de trás de nós dizendo, este é o caminho, andai por ele. É o Espírito Santo que fala a nós, nos colocando novamente de volta no caminho. É Ele que faz isso, é Ele que me leva nesse processo de santificação. É Ele que dirige a minha vida. O Espírito Santo é aquele, sabe, que produz renascimento, de maneira que somos nascidos de novo. É Ele que realiza isso em nós. Nós, juntamente com o Espírito Santo, venceremos o quê? O pecado em nossa vida. Amém? Santificação é a vitória sobre o pecado. E é o Espírito Santo que realiza isso em mim. Lembra que ele convence do pecado? Está lá, nós lemos. Então é Ele que faz isso em nossa vida. O Espírito Santo foi concedido a nós para realizar duas coisas em nossa vida. Se eu estou sem Deus, Ele está à porta batendo para entrar e mudar a minha vida. Ele está lá falando no meu coração, né, coisas para eu aceitar Jesus. E uma vez que eu aceito a Jesus, o Espírito Santo entra dentro de mim para então me fazer levar uma vida de santificação, uma vida mudada, transformada. Então, antes de Jesus, Ele fora de mim, bate ao coração, querendo entrar, me influencia para que eu aceite Jesus. E uma vez que eu aceito Jesus, agora dentro de mim, Ele age me moldando, me transformando, me fazendo viver uma vida que agrada a Deus, né? Então o Espírito Santo ele é dado para que possamos viver uma vida mais elevada, uma vida pura e santa diante do nosso Senhor. Amém? Por isso a gente precisa orar mais pelo Espírito de Deus. Precisamos orar mais pelo Espírito Santo. Precisamos clamar mais, Senhor, dá a mim teu Espírito, Senhor, para me dirigir, para me guiar, para me transformar, para me moldar, para me ajudar a levar uma vida que agrada ao Senhor, uma vida santa. Precisamos orar por isso. Você tem orado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem orado pela chuva serôdia na sua vida? Você tem orado para que o Espírito o guie em toda a verdade, em todos os caminhos? Precisamos orar mais pela descida do Espírito Santo em nós, na nossa igreja, no mundo, né, para que o mundo também, né, ouça a voz do Espírito de Deus falando ao coração deles. No Salmo 51, verso 10 a 11, Davi reconhece, Senhor, eu preciso de um coração puro, eu preciso de um espírito reto. Olha, um espírito inabalável. E em todo esse contexto aí, Davi reconhece que precisava da ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Assim como nós precisamos também. Amém? Bom, no processo de santificação, é um processo que o Espírito Santo nos ajuda. Está ali para nos ajudar a guiar. Efésios 2,13 fala que Deus opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Isso é feito através do Espírito de Deus na minha vida. Então, na santificação, tem a parte de Deus. É lógico, tem a parte de Deus. Assim como na justificação, nós temos a nossa parte, que é a confissão do pecado, e Deus tem a parte dele, que é nos justificar. Na santificação, o Espírito Santo nos dirige, mas também temos a nossa parte no processo de santificação. Eu quero ler um texto do livro Ministério da Salvação, página 182. Nesse livro está escrito assim, ó: nada é aparentemente mais incapaz, porém mais invencível,
do que a alma, olha, presta atenção só, nada é mais invencível do que a alma que sente o seu desvalor, que a gente não é nada, que sente que não é nada, né? E que descansa inteiramente nos méritos do Salvador, do que Cristo fez por nós. Então nada é mais invencível do que um pecador que se sente pecador mesmo e que busca viver uma vida inteiramente nos méritos do que Jesus fez por nós nessa terra aqui. O texto continua dizendo assim, ó, pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé na sua constante presença permanente, o mais fraco dos seres humanos pode viver em contato com Cristo vivo, e ele o segurará por uma mão que jamais o abandonará. Tremendo, né? Tremendo esse verso aqui. Por mais fraco que seja um cristão, se ele entender que ele não é nada e que ele depende somente de Cristo e buscar uma vida de oração, de estudo da palavra e uma constante fé na presença permanente de Deus ao seu lado, esse ser pode ser um dos mais fracos, ser do planeta, vai se tornar um poderoso cristão. Um poderoso cristão. Deus seja louvado por isso. Como você se sente? Assim, um cristão fraco, um dos mais fracos, se você buscar uma vida de estudo da Bíblia, de oração e uma fé na constante presença de Deus permanente ao seu lado, ninguém vai conseguir derrotar você. Você vai se tornar um dos mais fortes cristãos desse planeta aqui. Amém? Deus seja louvado. A receita é simples, né? Estudo, oração e uma constante fé na presença de Deus. Qual é a nossa parte, então, na santificação? Qual é a nossa parte na santificação? Lemos aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. A nossa parte é simples. 3 coisas mencionadas no pensamento que acabamos de ler. Oração, estudo da Bíblia e uma fé na constante presença de Deus ao seu lado. Mesmo que as turbulências sejam grandes, mesmo que você esteja enfrentando um tsunami, um tornado, você precisa crer que no meio do tornado, no meio do tsunami, Jesus está aí do teu lado. Assim como aqueles 3 hebreus, dentro da fornalha ardente, creram que Jesus estava do lado dele, você precisa crer que Jesus está do seu lado também. Mesmo que você enfrente uma grande tormenta, creia que Jesus está do seu lado. Mesmo que pareça que você não está enxergando ele, creia que ele está do seu lado. Mesmo parecendo que as suas orações não estão sendo ouvidas, creia que ele está do seu lado. Amém? Constante é uma fé, tendo uma fé na sua constante presença ao seu lado. Precisamos disso. Amém? Precisamos disso. Efésios 5,18, o apóstolo Paulo nos faz uma demonstração. Ele fala assim, ó, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Dá a entender nesse verso que sermos cheios do Espírito depende da gente. Da nossa busca. É uma ação que parte de nós. Lucas 11,13, Jesus falou, olha, eu quero dar o Espírito Santo para vocês. Mas parece que Deus tem um desejo maior de dar o Espírito Santo do que vocês de querer recebê-lo. Então Deus quer dar o Espírito Santo. A pergunta é, nós queremos receber? Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Precisamos buscar sermos cheios do Espírito. Porque se nós, queridos, não formos cheios do Espírito de Deus, então a nossa vida cristã vai ser vazia, sem sentido, sem poder. E por incrível que pareça, há muita gente dentro da igreja, queridos. Por incrível que pareça, há muita gente dentro da igreja que, embora esteja na igreja, embora esteja cantando, embora esteja passando a lição, embora esteja pregando, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É duro falar isso, né, gente? Mas é uma verdade. Muita gente da igreja, infelizmente, não tem a atuação do Espírito Santo de Deus. Lembra lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos? Todo mundo que estava ali em Jerusalém vieram por causa do Pentecostes. Eram todos religiosos. Foram lá todos por causa da festa, dos sacrifícios. Todos criam na vida do Messias. Mas quando o Espírito Santo manifestou na vida daqueles homens, sabe o que os outros religiosos disseram? Estão bêbados, cheios de mosto. Não reconheceram que tudo aquilo era por causa do Espírito Santo de Deus. No livro Mensagens Escolhidas é dito que se Deus manifestasse o Espírito Santo como foi manifestado no Pentecoste na igreja hoje, muitos dentro da igreja diriam para aqueles irmãos que receberam o batismo do Espírito Santo, estão cheios de mosto,
estão bêbados. E ela explica a razão por que diriam isso. Porque nunca foram cheios do Espírito Santo e, portanto, não compreendem como o Espírito de Deus age. E ao ver aquela ação, diriam, no livro está escrito isso aí, são fanáticos, estão cheios de mosto, estão bêbados. Triste isso, né? E percebe então, queridos, infelizmente muitos hoje não têm a ação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. São adventistas, são cristãos que são incapazes de sorrir, pessimistas, não têm coragem, não testificam do Evangelho, não buscam ganhar almas para Cristo, fazem pouca coisa para Deus e acham que porque vão à igreja, estão salvos. Queridos, igreja não salva ninguém. Igreja não leva ninguém para o céu, não. Pastor, se não leva ninguém para o céu, por que eu vou na igreja então? A igreja é importante? É. Tem o seu papel? Tem. Ela é tão importante que em Apocalipse 12, você tem um capítulo da Bíblia que só fala da igreja. É importante a igreja? É. Mas embora ela seja importante, ela não salva. Tanto é que muita gente da igreja não vai para o céu. Ela não salva. O que salva é o meu relacionamento com Cristo. É a minha vida com Cristo. É eu ser cheio do Espírito Santo. E se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, se eu sou justificado, então eu vou buscar uma vida de santificação. Eu vou buscar levar uma vida que agrada a Deus. Vou buscar fazer as coisas que Deus pede para eu fazer. Né? Sendo assim, santificação, olhando para a minha parte, né, é ser crucificado com Cristo. Lembra Gálatas 2:20? Paulo dizendo, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E o viver que eu tinha agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, é a minha parte. Santificação quer dizer ser crucificado com Cristo. É crucificar o meu ego, crucificar o meu eu. Eu vou ilustrar isso falando um pouquinho da crucifixão na época de Cristo. A crucifixão na época de Cristo era feita, executada pelos romanos. E era uma execução destinada mais para escravos. Ou piores criminosos da história. Por isso que Barrabás seria crucificado. Né? A crucificação, por que eles davam essa sentença? Porque eles entendiam que as pessoas que passavam por esse tipo de sentença deveriam sofrer. É isso que eles pensavam. Deveria ter uma morte que causasse sofrimento. Então, hoje você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a cadeira elétrica. O indivíduo senta lá e morre rápido. É dada uma descarga elétrica e a pessoa morre. Em alguns lugares, por exemplo, na Indonésia, a execução é feita com tiros. A pessoa é colocada num paredão e uma metralhadora disparada, matando todas as pessoas que receberam a sentença de morte. A pessoa morre ali na hora, pronto, acabou. Enforcamento, alguns usavam enforcamento. Demorava um pouquinho mais, mas também morria logo. Agora, a crucifixão era uma morte lenta. A pessoa podia levar de 3 a 5 dias para morrer. A pessoa ficava pendurada numa cruz, sujeita ao sol do dia, ao frio da noite, não comia, não bebia. Então a pessoa podia morrer desidratada, com fome, com sede. Era uma morte lenta e dolorosa, a pessoa sofria muito. Não era fácil a crucifixão, não. Em alguns casos, como a pessoa ficava 3 a 5 dias pendurado lá na cruz, alguns familiares iam de noite, tiravam o corpo da cruz da pessoa ainda viva, e a pessoa sobrevivia, mas nunca poderia aparecer em público, porque para o mundo ela era considerada morta. Então ela era resgatada ali, escondida, mas deveria viver escondida, para que legalmente a pessoa fosse declarada morta. Então era um processo doloroso a cruz. E foi esse tipo de morte que Cristo morreu. E é esse tipo de morte que Paulo fala que nós todos passamos. Fomos crucificados com Cristo, né? Morrendo com Ele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, Paulo diz assim, ó, pois o amor de Cristo nos constrange, juntamente nós, julgando nós isto. Um morreu por todos, está falando de Jesus. Logo, todos morreram. Quer dizer, assim como Cristo morreu, nós participamos da morte dele. Quando nós participamos da morte dele? Quando somos batizados. Romanos 6,3 diz assim, ó,
Ou porventura ignorais que todos nós, ele está dizendo aí, todos nós que fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo nos leva à cruz, à crucifixão. Por isso Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, ao sermos batizados, significa que nós somos colocados, incorporados no corpo que foi pendurado na cruz, no corpo de Cristo. Fomos crucificados com Ele. No batismo, todos nós somos crucificados porque Cristo foi crucificado. E nós participamos da morte dele. De maneira que agora toda a nossa vida cristã está tipicamente pendurada lá na cruz do Calvário, até o dia da volta de Cristo. É, o que Paulo falou, ser crucificado com Cristo não é fácil, porque nos coloca na cruz, com o nosso ego, com o nosso eu, com tudo aquilo que somos. A grande pergunta é, realmente crucificamos o nosso ego? Realmente estamos crucificados com Cristo? É assim que nós consideramos de fato? Né? Porque veja, lembra que nessa cruz alguns desciam de noite, escondidos por familiares, e viviam escondido, para ninguém achá-lo, porque legalmente ele era declarado morto? Pois é. Na vida cristã, tem alguns que fazem isso também, viu? Tem alguns cristãos que foram crucificados com Cristo no começo, mas com o passar do tempo, de noite, desceram da cruz para viver de acordo com a própria vontade. E tem muita gente fora da cruz hoje, vivendo de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus ditames, de acordo com a sua própria consciência, infelizmente. Né? Estão vivendo a velha vida, desceram da cruz para viver a velha vida. Estão cansados de ficar crucificados. E agora estão vivendo a velha vida de novo. Infelizmente. Por que as pessoas descem da cruz? Porque não é fácil ser crucificado. Não é fácil carregar duas naturezas. Carregar a natureza espiritual e carregar a natureza carnal, pecaminosa. Não é fácil, é uma batalha espiritual, uma luta que todos nós enfrentamos. Né? E ficar pendurado na cruz, vamos ser sinceros, não é fácil não. Porque ser pendurado na cruz é abrir mão da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos desejos. E descer da cruz e ver a velha vida é bom, porque voltamos aos nossos desejos. E geralmente não é isso que acontece quando as pessoas saem da igreja. Já percebeu quando as pessoas saem da igreja? As pessoas quando estão na igreja, no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus, sabe, procuram viver a vida certinho, não come aquilo, não bebe aquilo, não usa aquilo outro. Mas quando a pessoa abandona a fé, abandona a igreja, ela volta a usar aquilo, volta a comer aquilo, volta a beber aquilo, volta aos hábitos antigos. Né? Infelizmente é assim que acontece. Essa é uma luta constante que todos nós enfrentamos contra o nosso próprio eu, quando a batalha do nosso próprio ego. Todos nós enfrentamos e não é fácil. Paulo falou disso. Né? Não é fácil, eu quero fazer o bem, não consigo, o mal que não quero eu faço. É uma batalha que enfrentamos. Ser crucificado com Cristo não é fácil. Não é fácil. Mas faz parte do processo de santificação. Isso é santificação. É abrir mão do meu eu, fazer a vontade de Deus, né? É alimentar aquilo que agrada a Deus. Muitos que desceram da cruz estão alimentando o velho homem, fazendo tudo aquilo que não podia. Mas agora eu desci da cruz, eu posso fazer tudo o que eu quero, né? E aí volta aos hábitos antigos, volta a comer coisas que não podia, volta a vestir de maneira indevida, volta aos hábitos que não agradavam a Deus, volta a assistir porcaria, volta a gastar dinheiro com aquilo que não é para a glória de Deus, e assim por diante. Páginas indevidas na internet, e a lista é gigante, não acaba nunca. Não acaba nunca. E as pessoas voltam a esses hábitos aí. Infelizmente é assim que acontece. Triste, né? Queridos, o Espírito Santo não fará aquilo que eu e você precisa fazer. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Isso é santificação, é a união do divino humano. O Espírito Santo age e eu deixo o Espírito Santo agir e as coisas começam a acontecer no processo de santificação. Amém? Deus seja louvado. Há uma ilustração que a Ellen White contou, para finalizarmos bem a meditação desta manhã, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa ilustração aqui. Ela conta uma visão que ela estava numa embarcação. E nessa embarcação tinha 2 remos. Diz que para continuar então a viagem, eles precisavam puxar os 2 remos juntos. Se nós usássemos um só remo, andaríamos em círculo, ela dizia. E para balancear bem,
nós não devemos ter apenas a fé. Agora é a aplicação da visão, né? Não ter somente a fé, mas também as obras. Um remo simbolizava a fé, o outro remo simbolizava as obras. Das obras, Deus requer a nossa vontade, nossa ação. Porém, ela não quer dizer obras separadas da fé, ou fé separada das obras, mas uma fé que opera justificação e santificação. A justificação é um remo, a santificação, o outro remo. E os dois remos, remando juntos, nos levará ao futuro, que é chamado a salvação, que é chamada a salvação, a nossa redenção em Cristo Jesus. A minha oração para você nessa manhã é: você não gostaria de ter isso hoje na sua vida? Uma santificação que leva, ou melhor, uma justificação que leva à santificação? Deus quer salvar você. A parte dele é justificá-lo. E a parte que ele espera de nós é uma vida santa. Uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. É o que Deus deseja para você. Só um instantinho. Pode cantar sem? Tá dando música. Desculpa, deu um probleminha no som aqui, mas já retomamos. Né? Voltando então. O que Deus espera de nós, queridos, é a nossa justificação. E isso Deus quem dá para nós. Nós confessamos e Deus nos justifica de todos os nossos pecados. E a próxima ação, então, Deus espera que nós dássemos é a nossa santificação. Uma vida santa ao lado dele. É fácil a santificação? Não, não é fácil. Exige uma ação conjunta do Espírito Santo de Deus e você. Deixar que o Espírito Santo guie, o dirija os seus passos. Se você permitir isso, aí se torna possível a nossa santificação, que é agradar a Deus, fazer a vontade dele. É a vida de boas obras, uma vida de obras unidas com a fé, uma fé operante. É isso que Deus espera de nós hoje. E a grande pergunta que eu faço para você é isso que você deseja? Você deseja ser justificado? Pastor, eu já fui justificado. Eu já confessei meus pecados. Deus já me perdoou, Ele já me justificou. Amém, Deus seja louvado. Agora o próximo passo é santificação. Você deseja levar uma vida santa, de santificação ao lado dele? Deus quer te ajudar. O Espírito Santo foi dado para te auxiliar nesse processo. E se é isso que você deseja, se você realmente deseja estar na presença desse Deus Santo, para que Ele possa dirigir os seus passos, moldar a sua vida, nesse momento nós teremos um louvor especial, que será cantado pela nossa irmã Tauana. E durante esse louvor, se esse é o seu desejo, aí aonde você está mesmo, eleve seu pensamento a Deus, converse com Ele, peça para Ele: Senhor, me perdoa, me justifica e me ajude a levar uma vida santa ao Senhor, porque eu quero agradá-lo, eu quero me preparar para a volta de Jesus. E hoje eu entendi que para vê-lo eu preciso da santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então você que está aí nesse momento, quero convidá-lo a fechar seus olhos e vamos fazer uma oração a Deus então, nesse momento, pedindo a bênção dele para o nosso estudo. Então feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Oremos. Querido Senhor, amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque no meio de tanta correria, no meio de tantas situações que esse mundo está vivendo, nós podemos agora, Senhor, parar por um instante para conversarmos contigo, para orarmos ao Senhor e para pedirmos ao Pai que o Senhor nos abençoe nessa hora que teremos de estudo da Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos dirija, nos guie, para que tudo que falarmos aqui, tudo que mencionarmos aqui, venha diretamente dos céus para impactar o nosso coração, impactar a nossa mente. E que possamos, ó Deus, aplicar essa mensagem na nossa vida diária. Quero te pedir também, Senhor, por aqueles que carregam no seu coração algum pedido especial. Talvez é um ente querido que gostaríamos muito de ver nos teus caminhos, de ver na igreja. Por favor, ó Pai, que o Espírito Santo os alcance. Queremos pedir também por aquele nosso ente querido, Senhor, que está lutando num leito de enfermidade, com uma doença, ou que talvez esteja contaminado com esse vírus que está se espalhando pelo mundo. Queremos pedir ao Pai que o Senhor seja o médico dos médicos, que o Senhor os alcance também. Queremos pedir pelas famílias, pelos casais, pelos casamentos,
Que o Senhor, ó Deus, esteja na direção, fortalecendo, criando elo, vínculo e criando um fortalecimento espiritual. Queremos pedir ao Pai também por todo o teu povo espalhado por todo este mundo. Que o Senhor os alcance, não permita, Senhor, que no meio dessa pandemia a fé se esfrie e se esmoreça, não, mas que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que quando passar toda a situação, possamos surgir, Senhor, mais forte do que antes. Pedimos por todos aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse momento, a mensagem dessa noite, e por aqueles que ainda virão assistir. Nós te rogamos essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso, né? Deus seja louvado porque você decidiu entrar nesse processo aí chamado santificação, levar uma vida santa ao lado de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar nesse processo aí. E é muito importante entrarmos nele. Ninguém pode ficar de fora se quiser realmente ver a Deus. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos entrar nesse processo. E louvado seja Deus porque você decidiu entrar em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos conversar com Deus então. Pedir a Deus em oração que nos ajude nesse processo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque hoje entendemos um pouquinho que o Senhor, o maior prazer que o Senhor tem é nos salvar. Para isso o Senhor nos justifica, mas pede que nós entremos também no processo de santificação. Davi entendeu isso. A mulher adulta entendeu isso. E quando foram perdoados, começaram a desenvolver uma vida que agradasse ao Senhor. Nos ajude, Senhor, também a entrarmos nesse processo, que o Espírito de Deus nos dirija no caminho. Pedimos ao Pai que o Senhor apague as nossas transgressões e faça de nós, Senhor, santos, como o Senhor também é santo. Quando o Senhor voltar, queremos ser salvos. E hoje nós entendemos que para ser salvo precisamos da santificação, porque sem ela ninguém poderá vê-lo. Abençoe todos que estiveram conosco nessa live, que eu tenho certeza que eles também decidiram levar uma vida que agrade ao Senhor. Te peço que o Espírito Santo os auxilie. Ajude, Senhor, a todos que fizeram, Senhor, esse compromisso hoje de viver uma vida que agrada ao Senhor. Ajude-nos. Quando o Senhor voltar, queremos estar de pé, mas para isso precisamos que o Senhor atue em nossa vida hoje. É o que nós te rogamos. Fique conosco nesse restante de dia, te suplicamos. Em nome de Jesus, oramos. Amém.